Bom, É, pronto. boa noite a todos. Eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Márcia Puccioni, sou coordenadora do Departamento de Neuroinfecção da Academia Brasileira de Neurologia Regional do Estado do Rio, a NERJ, e tendo como vice-coordenador o doutor Marcelo Namen e como secretária a doutora Carolina Marques. A dengue é, sem dúvida, uma situação alarmante, preocupante, de grande importância em saúde pública, considerando o número de casos e considerando que a febre da dengue é a principal doença por arbovírus no mundo e existem mais de 100 países que se encontram em áreas endêmicas. Então, eu vou agora convidar a doutora Carolina Marques para conduzir os trabalhos de hoje do nosso webinar. Por favor, Carolina. Tudo bom? Boa noite. Sou Carolina Marques, sou neurologista, tá? Atualmente sou neurologista no Hospital Naval Marcílio Dias, tá? Sou militar lá, sou primeiro-tenente, tá? Vamos começar aqui com a palestra do doutor Marco Antônio, tá? Que é infectologista na Secretaria Municipal de Saúde de Resende, no Rio de Janeiro, e é doutor em medicina tropical. Vai começar aqui a nossa palestra na temática de neurodengue. Seja bem-vindo, doutor Marco Antônio. Muito obrigado, Carolina, muito obrigado, doutora Márcia, pelo convite. É uma imensa honra estar aqui podendo compartilhar um pouco desse diálogo e discussão sobre uma arbovirose tão relevante como o dengue. E espero que a minha contribuição aqui com vocês, no espaço que me foi proposto, de 15 minutos, vou tentar fazer uma abordagem bastante rápida, né, mas tentar tocar em alguns pontos extremamente relevantes da dengue, de um modo geral, e apontar alguns direcionamentos sobre as complicações, principalmente nas suas manifestações neurológicas das arboviroses e em dengue em particular. Carolina, eu vou então compartilhar a tela. Já posso compartilhar? Claro, claro, já pode sim. Certo. Eu vou primeiro abrir aqui a apresentação. Eu quero que vocês me informem se vai estar aparecendo. Vou colocar no modo apresentação. Isso. Está no modo apresentação para todos? Não, não, está Não, aparecendo não, ainda não. o arquivo só. Só o arquivo? Tá. Tenta fechar tudo, abrir a sua apresentação e depois tentar compartilhar. Então eu vou inverter, porque muitas das vezes a gente tem que abrir primeiro e depois compartilhar. Isso, tenta fazer isso. Uhum. Agora está aparecendo? Agora sim, está ótimo. Tá ótimo. Bom, então, como já fui devidamente apresentado, eu sou médico, infectologista, epidemiologista do município de Resende. Atualmente eu trabalho no Serviço de Vigilância Epidemiológica, Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar e Serviços de Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde no Hospital Municipal. E vou estar fazendo uma abordagem dentro do universo de arboviroses, com enfoque em dengue. Vou fazer uma rápida apresentação do ciclo da doença, mas vamos focar um pouco em alguns aspectos do manejo clínico e vigilância e resposta em saúde pública, que é a ênfase da proposta de prevenção sobre a infecção. A tela. Agora foi. Então, a agenda de hoje eu vou falar brevemente sobre a definição, né, de dengue, o ciclo de transmissão e a virologia, lembrando que a gente está falando de um vírus, mas que tem 4 sorotipos, e a gente tem que entender a infecção pelo vírus do dengue como se fossem 4 doenças que qualquer indivíduo pode apresentar ao longo de sua vida. O cenário epidemiológico das arboviroses é importante também a gente frisar que a gente não tem que somente se preocupar com dengue. Temos outras arboviroses urbanas que são de extrema relevância para a nossa preocupação, inclusive em relação a complicações neurológicas. E um dos principais pontos que eu quero estar compartilhando com vocês aqui
a experiência para o manejo clínico de arbovirose e dengue em particular, que é um desafio diagnóstico, é tentar fazer isso através de uma abordagem sindrômica, que é um outro ponto que eu vou tocar nessa discussão com vocês, em que as manifestações clínicas, a gente vai ter uma integração entre os aspectos do manejo clínico e a vigilância das arboviroses. E, dentro do enfoque da discussão do grupo, em que é neurodengue, eu vou falar um pouco sobre a vigilância sindrômica neurológica das arboviroses, que é uma das complicações principais de dengue, e ferramentas de prevenção, né? A gente vai dar um enfoque em particular, que são as vacinas recém-disponibilizadas no Brasil, que é um horizonte de perspectiva de prevenção individual e potencialmente coletiva da infecção. Bom, começando o ciclo da transmissão de todas as arboviroses que são de transmissão pelo Aedes aegypti, que é um vetor potencial de transmissão de diversos vírus, em ambientes urbanos, temos o dengue, né, que é o modelo e a discussão principal de hoje, em que uma pessoa infectada, em que há presente viremia, presença de partículas virais na corrente sanguínea, uma vez que a fêmea do mosquito Aedes aegypti, na sua forma lá, da adulta, vai fazer o seu repasto sanguíneo nesse indivíduo, vai se infectar com as partículas virais e, resumidamente, essa mesma fêmea tem a capacidade de fazer repasto em diversos indivíduos durante um ciclo de um dia, podendo chegar até 20 repastos ao longo de um período de 24 horas. Uma vez que entra em contato com outro indivíduo saudável e suscetível ao vírus, vai inocular no momento do repasto nesse segundo indivíduo suscetível à transmissão das partículas virais para esse indivíduo previamente saudável. Lembrando que doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e também o Aedes albopictus, que é um outro vetor de extrema relevância, também em ambientes urbanos, ele não é talvez o principal vetor a nível de continente americano, ele é mais importante no continente asiático, mas no Brasil ele também é identificado e ele é um potente ponte entre infecções de ambientes silvestres para ambientes urbanos, porque ele circula nesses ambos ambientes, e ele é um potencial mosquito que possa contribuir na reurbanização do vírus, por exemplo, da febre amarela. Então, aqui nessa lista, eu gostaria de ilustrar aqui no lado esquerdo da tela, a gente vê uma lista grande de potenciais vírus de transmissão silvestre que migram para o ambiente urbano. Dengue, chikungunya e zika, que é a tríplice epidemia que nós vivemos no momento, no continente americano, vem dessa lista extensa, mas eu queria destacar alguns outros vírus, como eu acabei de mencionar, a febre amarela, que tem risco de reurbanização. Temos a febre do Nilo Ocidental, já identificado no continente sul-americano. Temos o vírus Oropus, que foi um vírus que está circulando na mídia em relação à disseminação a partir de um surto que houve no norte do estado e agora também identificado aqui no estado do Rio de Janeiro. O vírus Maiaro, que é um outro vírus também de relevância. A encefalite equina do leste, que também temos no território sul-americano, na Argentina tivemos um surto em 2023, e para também citar, falando em neuroinfecção por arbovírus, eu queria destacar o vírus Ilhéus, que no ano de 2023 foi identificado um caso em área urbana, na cidade de Salvador, numa mulher que não circulou em áreas silvestres, onde esse vírus habitualmente é identificado, em que houve um quadro de encefalite desencadeada pelo vírus Ilhéus, na área urbana de Salvador. Então, lembrando que existem outros vírus pouco falados, mas que temos no território nacional, que oferecem risco para neuroinfecção. Bom, em relação à distribuição mundial dos principais arbovírus emergentes, a gente já olhando esse mapa mundial, a gente já vê que o nosso continente ele é extremamente com uma carga elevada de diversos vírus. Temos ali no mapa ilustrado, né, temos em toda a faixa azul dengue, mas temos aí o Zika vírus, temos o Maiaro e temos o Oropus também que se superpõe no nosso território. Lembrando que doenças transmitidas por vetores é considerado um problema global e que tem uma alta taxa de mortalidade tanto nos trópicos quanto nas regiões subtropicais. Alguns aspectos clínicos das arboviroses em humanos é importante destacar. Primeiro, que tem um espectro bastante amplo de manifestação, lembrando-se que a maioria das infecções tendem a ser assintomáticas ou subclínicas, com uma faixa de em torno de 75% das infecções, particularmente de dengue e zika, ou seja, para cada 4 indivíduos infectados, apenas um vai ter uma manifestação clínica que vai motivar a procura de um serviço de saúde, e que a grande maioria é inaparente, sendo muito difícil você, muitas das vezes, controlar e identificar a circulação desses vírus na população.
É importante também lembrar que a grande maioria desses pacientes apresentam ou um quadro febril inespecífico brando e com sintomatologia sistêmica que confunde com diversas outras doenças infecciosas e não infecciosas, que pode acompanhar febre, mialgia, cefaleia, dor retroorbital e artralgia. É importante lembrar que quando a gente identifica infecção por arbovírus, uma pequena parcela dessas pessoas infectadas podem desenvolver formas graves da doença, que é um dos motivos da gente estar aqui discutindo essa infecção de relevância. Geralmente, o quadro de dengue, particularmente, é de manifestação hemorrágica, mas que também pode ser acompanhado de distúrbios neurológicos, e uma parcela desses pacientes pode evoluir para coma, inclusive óbito. Essa figura é para ilustrar que os arbovírus podem causar desde febres hemorrágicas, que podem ser potencialmente graves e fatais. Dengue e febre amarela está nesse grupo que se manifesta principalmente com manifestações hemorrágicas. Temos a manifestação com artrite e exantema, lembrando-se que nesse grupo temos aí chikungunya, zika, oropouche e maiaro, doenças febris moderadas que podem ser acompanhadas ou não de exantema, formas mais brandas dessas infecções, e o zika e o oropouche está entre as doenças, entre os vírus que mais se manifestam com essa característica. E por último, para a gente destacar a discussão de hoje, as doenças causada por arbovírus com manifestação do sistema nervoso central, que pode ser desde manifestações leves, podendo ter quadros mais graves de encefalite, coma, paralisia e óbito decorrentes. Aí temos dengue, zika, chikungunya, febre do Nilo Ocidental, encefalite equina ocidental, oropouche e vírus ilhéus, ou seja, a gente tem uma gama bastante grande de arbovírus que podem causar neuroinfecção. Bom, continuando para a gente entender a dinâmica das infecções, a gente tem que ter uma tríade básica, que é a presença do vetor, o vírus nesse vetor, um ambiente favorável à proliferação desse vetor e medidas de saúde pública que muitas das vezes ineficazes fazem com que haja a disseminação do mosquito e a circulação do vírus e um hospedeiro suscetível. Tendo essa tríade, a gente tem uma situação epidêmica bastante constituída. E, diante desse quadro, um volume grande de pessoas que, num período de epidemia, vão ter quadros assintomáticos, mas a patogênese da infecção pode causar, como eu já mencionei anteriormente, além de manifestações neurológicas e hemorrágicas, o ponto central de dengue que eu quero destacar é o extravasamento vascular como principal fator de etiopatogenia das complicações da infecção. E também pode levar à cronicidade, não dengue em particular, mas chikungunya, isso já é classicamente descrito, e as mortes, como eu já mencionei. Agora, focando mais em dengue, é importante, como eu falei no início, nós temos diferentes sorotipos de dengue, no caso são 4, em que um indivíduo exposto à primeira infecção a um sorotipo, se ele se expõe a um segundo sorotipo em um outro momento da vida, que seria uma segunda infecção, esse indivíduo está sujeito a complicações em decorrência de uma imunopatogênese por um mecanismo descrito, que foi uma teoria desenvolvida por Halsted, que é a ampliação mediada por anticorpos, conhecido como ADE, ou pecado original antigênico, atualmente definido como imprinting antigênico, em que você não desenvolve uma imunidade plena com anticorpos heterotípicos em relação ao sorotipo distinto que esse indivíduo foi exposto numa segunda infecção. Hoje sabe-se que uma terceira e quarta infecção pelo vírus do dengue já não apresentaria esse risco elevado de complicações. Bom, em relação aos arbovírus, as terapêuticas, salvo raras exceções, a gente não tem antiviral para nenhum dos arbovírus que a gente está discutindo hoje, mas, salvo raras exceções, nós temos algumas vacinas disponíveis hoje para dengue, para o vírus da encefalite japonesa, que só ocorre na região da Ásia, e a febre amarela. E o controle de arbovírus ainda tem sido feito basicamente através do controle vetorial. Então, aqui está a tríplice epidemia urbana, dengue, zika e chikungunya, e a gente sempre pergunta qual deles é o mais grave. Todos eles têm potencialidade de complicação, e inclusive neurológica. Esse quadro é para fazer uma síntese rápida, não vou ler ele para vocês, mas é para a gente saber que todas as 3 principais infecções, dengue, zika e chikungunya, apresentam características em comum, como febre, né, principalmente dengue e chikungunya com febre elevada, mas eu quero destacar que o acometimento neurológico
pode ocorrer nas três infecções, sendo que ela é mais frequentemente descrita no Zika e chikungunya e dengue mais raramente, mas também pode acontecer. Bom, a virologia do vírus do dengue, como eu já mencionei anteriormente, são 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4, apresenta uma homologia genética desses 3 sorotipos, em torno de 65%, mas a imunidade desenvolvida para um tipo de dengue não permite a proteção para outros sorotipos de dengue. Essa imunidade, ela acontece parcialmente durante um período curto de alguns meses, mas depois de alguns meses a exposição a um sorotipo específico, esses anticorpos neutralizantes tendem a diminuir, eles se tornam subneutralizantes, se tornam a principal porta de entrada do vírus de sorotipo distinto que possa causar um segundo ou terceiro ou quarto episódio pelos sorotipos distintos de dengue. Então, esse é o mecanismo principal das complicações de infecções sequenciais pelo vírus da dengue. Essa pirâmide é para ilustrar que, como eu disse anteriormente, boa parte das infecções por dengue são assintomáticas. A gente vai ter em torno de 75% de infecção aparente, em torno de 20% do total das infecções, a gente vai ter a forma clássica do dengue, que é uma infecção inespecífica, autolimitada, sem repercussões clínicas significativas, mas em torno de 1% desses pacientes infectados podem desenvolver a antiga terminologia de febre hemorrágica do dengue, hoje a gente denomina dengue grave, e 0,05% apenas vai culminar com óbito. É uma infecção que causa poucos óbitos, mas em períodos epidêmicos com grande volume de indivíduos infectados, você vai ter um número maior de pessoas com infecção severa e, consequentemente, um número expressivo de óbitos. E, obviamente, em períodos epidêmicos é quando a gente vê as manifestações mais atípicas ou menos usuais das infecções por dengue, e é o período que geralmente que a gente vai identificar casos de complicações neurológicas de dengue. Então, lembrando que a meta da Organização Mundial de Saúde, na qualidade da assistência, é que as mortes de dengue são evitáveis e que a meta deve ser nunca ultrapassar 0,05% da população em que é prestada assistência que teve dengue. Lembrando que a OMS listou dengue como as 10 doenças que uma ameaça potencial no ano de 2019. Tem padrão sazonal, geralmente o pico das infecções ocorre após estações chuvosas, que coincide no final do verão e início do outono. Esse ano nós tivemos uma epidemia a nível nacional, que até foi antecedida, aconteceu já no início do verão, no final do ano de 2023, e iniciamos o ano de 2024 com um pico epidêmico que foi o maior pico da história do Brasil. E a incidência global é importante destacar que o que a gente viveu esse ano no Brasil, na realidade, já é uma tendência global. Aumentou-se em 30 vezes nos últimos 50 anos e em 10 vezes o número de casos nas últimas décadas, chegando a 5,2 milhões de casos relatados no ano de 2019 em 129 países. Então, dengue não é apenas uma doença que apenas perde para a malária como causa de mortalidade e morbidade por doenças transmitidas por vetores atualmente a nível global. Esse mapa é para mostrar a carga de doença, a gente já destaca aqui que o continente sul-americano hoje é o que se tem o maior número de casos de dengue relatados desde o ano de 2015. Hoje, a carga de doença global está em torno de 80% no continente sul-americano. E o Brasil se destaca entre esses países. Então, aqui trazendo os números atualizados ontem, né, que eu peguei no painel de indicadores do Ministério da Saúde, já superamos os 5.900.000 casos prováveis de dengue no Brasil nesse ano, com 2.900 óbitos em investigação ainda e mais de 3.900 óbitos confirmados por dengue esse ano. Sem sombra de dúvida, não é um número tão impactante quanto o Covid, mas esse ano mostrou que dengue tem um impacto significativo na taxa de mortalidade em situações epidêmicas. Aqui a curva comparando em colunas azul escuro por semana epidemiológica do início do ano até a semana 24, a gente já está no momento de arrefecimento da epidemia, mas comparando-se com as colunas azuis claras, que foi o ano de 2023, nós tivemos um ano sem sombra de dúvida epidêmico. E aqui a faixa de distribuição de dengue por sexo e faixa etária, a gente vê que a doença predomina em adultos jovens entre 20 e 59 anos. Agora aqui, olhando para o nosso estado do Rio, a gente vê no painel de monitoramento de dengue do estado do Rio, nós tivemos mais de 250.000 casos notificados e 178 óbitos confirmados no nosso estado.
E aqui o mapa do estado do Rio, em que a gente vê que praticamente todo o estado teve classe 5, ou seja, mais de 1.000 casos por 100 mil habitantes notificados em boa parte do território, principalmente na área metropolitana do Rio, e aqui na nossa região, onde eu trabalho e resido no sul do estado, em que Resende se localiza aqui nessa região, em que nós tivemos a pior epidemia desde o ano de 2015 e equiparamos em números com o ano de 2015 aqui em nosso município. Aqui é para a gente entender que a dinâmica de vigilância de dengue é fundamental a gente identificar o sorotipo circulante. Para isso, a gente precisa manter uma vigilância ativa e contínua. Para a gente saber a dinâmica da circulação dos sorotipos, a gente consegue antecipar períodos epidêmicos. Esse ano, de 23 e 24, a gente teve um equilíbrio entre o dengue 1 e dengue 2, que retornou a circular no Brasil e no estado do Rio a partir do ano de 2022, mas esse ano de 24, ele veio com força, mas o dengue 1 ainda predominou, como a gente pode perceber nesse gráfico, que em torno de 60% a 65% do sorotipo identificado no estado do Rio foi o dengue 1, e o segundo sorotipo, o dengue 2, querendo também chamar a atenção que na cidade do Rio foi identificado novamente o dengue 3. Isso oferece um risco de potenciais epidemias nos anos vindouros. E aqui é a região do sul do estado, onde nós tivemos a epidemia. Bom, aqui é para destacar o vigilância e manejo sindrômico, eu quero destacar que dengue é um desafio diagnóstico. Não é fácil fazer diagnóstico de dengue à beira-leito, é uma doença febril inespecífica em que você tem uma superposição com diversas outras doenças infecciosas, inclui viral, bacteriana e outras doenças não infecciosas. Esse diagrama foi gentilmente cedido pela colega infectologista da Fiocruz, doutora Otília Lupe, em que configura claramente a de nossa grande dificuldade no pronto-socorro, por exemplo, de identificar um paciente com dengue. Então, o manejo por abordagem sindrômica é uma forma que facilita nosso agrupamento de doenças com semelhanças de sinais e sintomas, que no contexto epidemiológico, por exemplo, de epidemia, a gente consegue fazer uma detecção rápida e mais sensível de casos e surtos para a gente ter medidas que contenham ameaças para a saúde pública. Então, a abordagem sindrômica Doutor Marco Antônio, só para avisar que falta um minuto para o término da sua apresentação, tá? Correto, Obrigada. eu já vou terminar, claro. Então, a abordagem sindrômica é a forma que aplica-se tanto na assistência quanto na vigilância epidemiológica. Esse fluxograma, que é do Laboratório de Doença Febril Aguda da Fiocruz, onde eu participei no meu trabalho de doutorado, facilita essa abordagem para nós identificarmos situações a partir da clínica e da epidemiologia. Basicamente 7 grandes síndromes que organizam o nosso raciocínio clínico. Então, dengue vai estar nas doenças exantemáticas, artráusicas, com manifestação hemorrágica, eventualmente ictérica e neurológica, que é o nosso objetivo da discussão hoje. Aqui são os diagnósticos diferenciais, que é fundamental, que nem toda febre é dengue. Lembrar que dengue é uma doença febril com menos de 7 dias de evolução, associada a 2 ou mais sintomas clínicos e alteração laboratorial, prova do laço positivo, a leucopenia é um marcador importante, e que a classificação da doença pode ser em grupos distintos, grupo A, B, C e D. O grupo A são pacientes que não têm sinais de alerta, o grupo B tem sinais de alerta, o grupo B são grupos de risco social ou comorbidades que precisam de acompanhamento mais de perto, e o grupo C, que tem sinais de alerta, mas sem sinal de gravidade, o grupo D é dengue grave. A doença ela tem uma característica de dinâmica de evolução com 3 fases: a fase febril, em que você não tem alterações nos exames hematológicos, é a fase que você detecta o vírus através de testes rápidos de NS1 ou o PCR, que não é tão fácil de você ter disponível nas unidades de saúde para fácil diagnóstico. Depois você evolui para a fase crítica, quando você tem extravasamento plasmático, as complicações hemodinâmicas e sangramento, quando você tem a plaquetopenia, e a fase de recuperação, que é a reabsorção de líquido. Métodos diagnósticos, basicamente, a gente tem o método de PCR, isolamento viral e NS1 na fase febril, que dura os primeiros 5 dias, e após o 6º dia, a gente só faz o diagnóstico por detecção de anticorpos da classe IgG. Importante destacar que muitas das vezes as complicações e óbito por dengue ocorrem por subestimação do hematócrito, que é o principal marcador de gravidade e de extravasamento plasmático. Aqui são alguns dados importantes, conceitos-chave, para a gente lembrar como hidratar conforme a classificação do paciente, que eu não vou ler por conta do tempo, e eu queria finalizar a minha fala falando sobre as doenças neuroinvasivas por arbovírus, que temos um sistema de vigilância em que alguns quadros neurológicos que você tem que associar, dependendo da história de doença febril que antecede esses quadros neurológicos, como Guillain-Barré, encefalite viral aguda,
fazer monitoramento das tendências dessas doenças neuroinvasivas e notificar esses casos com coleta de exames apropriados para investigação de dengue, zika e chikungunya, que são as principais arboviroses neuroinvasivas. Mas também serve para a gente monitorar a disseminação e reemergência de outros arbovírus neurotrópicos, como febre do Nilo ocidental, encefalite equina e oropus. Aqui é para a gente finalizar, eu só queria destacar aqui os dados de situação da meningite no estado do Rio entre 2017 e 2024, a gente consegue vislumbrar esses números. Primeiro, a grande maioria dos casos na notificação do estado do Rio são de meningite viral, mas que não é identificado por carências do sistema público de identificação sistemática viral, que representa em torno de 35% das meningites notificadas no estado do Rio. E eu queria destacar que nessa série histórica de 2017 a 24, nós tivemos outros arbovírus identificados nessa série, herpes vírus lidera, mas no ano, entre 2018 e 2019 nós tivemos um número expressivo de arbovírus causando doença invasiva neurológica, chegamos a dizer 11 casos em 18 e 17 casos em 19. Só para lembrar, isso foi chikungunya, durante a epidemia de chikungunya na cidade do Rio. E dengue, eu quero destacar aqui que no estado do Rio foi identificado ao longo dessa série histórica, apesar de um número baixo, nós temos casos de dengue identificado em líquor, causando neurodengue. Um total de 7 casos nesse período de 7 anos aqui no estado do Rio, mas que certamente temos mais casos de neurodengue. A vacina, só para finalizar, nós temos a Denguevax, que é uma vacina que foi licenciada em 2016, mas que ela só pode ser utilizada em indivíduos previamente confirmados por dengue, devido ao risco de complicações após a vacinação em pessoas que eram soronegativas, então ela tem que ser soropositiva para vacinar. E agora a Qdenga, que é a vacina da Takeda, que foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde para crianças na faixa etária de 10 a 14 anos, com uma eficácia geral de 84% e não precisa de testagem prévia para infecção de dengue, porque ela é protetora e não tem risco de complicação tanto em indivíduos soropositivos quanto soronegativos para dengue. Muito obrigado. Carolina? Pronto. Muito obrigada, doutor Marco Antônio, foi muito interessante esclarecedora a sua palestra. Agora vamos ficar com a apresentação da doutora Márcia Puccioni, tá? Que é neurologista pela FRJ, ela é professora titular da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio e é docente do programa de pós-graduação em doenças infecto-parasitárias na UFRJ, tá? Bom, Boa é isso. noite a todos. Só uma pergunta, Carolina. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, não tá naquele modo F5 ainda não, mas está aberto no PowerPoint. Como? Para mim está aberto a apresentação total, na tela Ah, é? cheia. Para Não, vocês, aqui não tá não. Não tá não. para vocês não estão com tela cheia? Deixa eu fazer de novo, mas para mim ela aparece com tela cheia. Vê agora. Tá com tela cheia? Não, também não. Deixa eu... Nem agora. Agora foi. Agora foi. Ai, que Foi. bom. Bom, gente, uma boa noite a todos. Como a doutora Carolina me apresentou, eu sou neurologista pela FRJ, sou professora titular da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio e docente do programa de DIP da UFRJ. Bom, falar sobre neurodengue é muito especial, né? Bom, primeiro, eu quero dizer que quando a gente começou a realizar nossas pesquisas em neurodengue, foi mais ou menos por volta de 2002, 2003, não se acreditava que a dengue, né, o vírus da dengue, fosse neuroinvasivo. Nos anos seguintes, que começaram, então, a observar, tanto em estudos de autópsia, detecção viral, por estudo histoquímico, por PCR, RT-PCR, no tecido cerebral de casos de encefalite associado à dengue. E também IgM no líquor, e isso a gente teve uma boa participação nesses estudos. A verdade é que só em 2009
que a OMS, então, ela publica uma nova classificação, incluindo a manifestação neurológica, o comprometimento do sistema nervoso, como uma forma, na definição das formas graves, das formas complicadas de dengue. Então, vamos começar aqui lembrando o que o Dr. Marcos comentou, que, de fato, a dengue não é um problema só do Brasil, é um problema que vem aumentando no mundo. Cerca de metade da população do mundo vive em áreas de risco, e no Brasil a gente teve essa situação alarmante, gravíssima. Eu vi essa atualização sexta-feira, e você vê que de sexta para hoje já tiveram quase 100 mil casos, né, registrados. Então, a situação é muito grave, e se a gente comparar o ano todo de 2023, que já estava preocupando mais do que 3 vezes aquele número que ocorreu em todo o ano. E outra situação que também o doutor Marcos chamou atenção é a questão que o dengue, muitas vezes a gente só faz o diagnóstico de 20% a 25% dos casos, porque o restante são pacientes que permanecem assintomáticos. E qual seria a implicação disso do ponto de vista neurológico? Então, na verdade, o que ocorre, a manifestação neurológica pode ocorrer em qualquer faixa etária, a partir de 3 meses, em adultos com mais de 60 anos, e o que a gente tem de literatura é que 1 a 21% dos casos de dengue apresentam manifestações neurológicas. Essa variação depende do sorotipo predominante e do desenho do estudo. O sorotipo, por quê? Porque o sorotipo 2 e 3 são mais neuroinvasivos. Então, a gente tem que ficar prestando atenção nesse aspecto epidemiológico. É importante também para o neurologista que ele entenda que qualquer tipo de doença que envolve doença infecciosa tem uma questão epidemiológica muito importante, e a gente tem que estar sempre no raciocínio clínico, colocando esse dado dentro da nossa pauta. Então, o que ocorre é isso, sendo que se acredita que existam muito mais casos neurológicos que eles são subnotificados, porque muitas vezes o caso acontece e o paciente não teve sintomas da febre da dengue. Então, ele já invadiu o sistema nervoso e já se apresentou com uma doença neurológica. Então, é um desafio realmente fazer esse diagnóstico. Em relação à neuropatogênese, o vírus, como eu disse, sorotipo 2 e 3, que predominam, que tem essa capacidade neuroinvasiva, e ocorre essa disseminação para o sistema nervoso via hematogênica, e o que a gente sabe é que há uma alteração nessa barreira hematoencefálica, ou seja, entre a barreira entre o sangue e o parênquima cerebral, e o que nós temos, em termos de literatura e estudo em animais, em ratos, é que há uma disfunção da barreira, e que, nesse momento de infecção sistêmica, ocorre uma liberação de citocinas, e, com isso, permite uma disfunção, uma alteração da permeabilidade da barreira através dessa alteração, dessa junção entre as células endoteliais, porque a barreira hematoencefálica ela é formada pelas células endoteliais de capilares cerebrais. Então, o vírus consegue infectar diretamente, invadir o sistema nervoso livre ou através de uma célula infectada, como se fosse um cavalo de Troia. E, do mesmo jeito, na barreira hematolicórica, por hipótese, acredita que seja o mesmo mecanismo, sendo que essas junções endoteliais que vão formar, que compõem o plexo coroide, que seria a barreira hematolicórica, são junções muito mais frouxas, permitindo a entrada desse vírus de uma forma mais fácil, né? E aí a gente tem aqui o espaço licórico e o parênquima cerebral. Então, é importante esse aspecto. E em relação às manifestações neurológicas da dengue? Então, elas são muito variadas, tá? E nós precisamos estar atentos a esse aspecto. Nós temos manifestações que decorrem da ação do vírus, ou seja, as encefalites, meningite, mielite e miosite de origem viral. Nós temos situações que são por distúrbios metabólicos, as encefalopatias,
que ocorrem por anóxia, por uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, um choque prolongado, um choque hipovolêmico, uma hiponatremia. Então, nós temos que fazer esse diagnóstico diferencial, que às vezes é difícil, a encefalopatia da encefalite. A gente vai falar um pouquinho à frente sobre isso. Nós temos alterações decorrentes da plaquetopenia, e causando AVC hemorrágico, alterações decorrentes de vasculite, e aí você vai ter um infarto com AVC isquêmico, e as doenças autoimunes, que isso, certamente as doenças autoimunes são um grande desafio, né? Você fazer o diagnóstico mais precoce possível e tentar o tratamento mais precoce possível. Então, dentre elas, a gente tem a síndrome de Guillain-Barré, a neuromielite óptica, a mielite transversa, a encefalomielite disseminada aguda e a mononeuropatia. E essas mononeuropatias, destacando a neurite óptica, mas também você pode ter um comprometimento do terceiro, do óculo motor, do sexto, do sétimo, do nervo frênico e até do torácico longo. O que se acredita é que exista um mecanismo de mimetismo molecular, ou seja, um anticorpo contra aquele antígeno viral, ele confunde, ocorre uma reação cruzada com o antígeno da mielina, e ele agride a mielina. Se considera que seria o gatilho de uma doença autoimune, essa infecção viral pela dengue. E o tratamento dessas situações quando a gente faz o corticóide, a imunossupressão, o mais precoce possível, exceto no Guillain-Barré, que a gente faz a imunoglobulina, exatamente como qualquer outra situação de síndrome de Guillain-Barré. Em relação à encefalite, o que nós temos é o paciente, geralmente ele desenvolve encefalite associada à dengue de 3 a 7 dias após o início dos sintomas, ainda na fase febril e na fase aguda da doença. E esse é um aspecto. As infecções, as doenças neurológicas associadas à infecção viral, elas ocorrem naquela fase inicial da doença, na fase aguda, nas primeiras semanas da doença. E, geralmente, o paciente evolui com febre, um déficit motor, um déficit neurológico focal, um déficit motor, crise convulsiva, alteração de personalidade, alteração de comportamento, e aí você faz o líquor é bem inflamatório, ou pode ser normal. Tá? Já a meningite viral, ela é bem rara de acontecer, e em relação ao tratamento da encefalite viral, vocês podem me perguntar como é que a gente trata, né? O que existem são alguns relatos isolados do uso do corticoide e até de imunoglobulina. Mas, em geral, essa encefalite viral pela dengue, ela não é tão grave, né? E a meningite viral é bastante rara. Então, nesse estudo aqui, nós investigamos a etiologia de encefalite e meningite virais num local no Rio de Janeiro, num momento de epidemia de dengue. E o que a gente observou, diferente do que se imagina, é que a principal causa de encefalite foi exatamente viral, foi dengue, e não herpes. Tá? Nós estudamos com a análise da IgM, foi um estudo e também PCR em todas as situações, e 70% de todos os casos nós conseguimos definir o diagnóstico, a etiologia diagnóstica é muito bom. Em relação à meningite, a meningite realmente o enterovírus foi a principal causa e a dengue foi uma causa bem menor, bem menos importante, embora nós já tenhamos feito relato de meningite associada à dengue associado ao sorotipo 3. Tá? Então, o que a gente observa é isso. Em relação à doença autoimune, certamente o Guillain-Barré é a principal doença do sistema nervoso periférico que ocorre associado à dengue, e muitas vezes não se lembra disso. Nós pensamos sempre em Zika, em chikungunya, mas a dengue também é uma causa importante de Guillain-Barré, então deve ser pensado em dengue como gatilho do Guillain-Barré em situações de endemicidade ou epidemias. E o que ocorre é que a manifestação ela surge geralmente 1 a 3 semanas após o início dos sintomas. E é exatamente o diagnóstico, o prognóstico, é exatamente um caso de Guillain-Barré sem dengue. Não tem nenhuma diferença, tratamento com imunoglobulina. Nesse estudo, nós selecionamos amostras de pacientes que chegaram com diagnóstico de Guillain-Barré
mas que a maioria não apresentava uma história de dengue. E nós observamos que metade dos casos apresentavam IgM antidengue reativa, né? Então, chamou atenção para as formas oligossintomáticas. Ele já evoluiu com um quadro de Guillain-Barré, e, por isso, também se deve prestar bastante atenção em casos de encefalite e síndrome de Guillain-Barré nos momentos de epidemias. Esse caso, eu queria comentar da importância, acho que o Dr. Marcos comentou também, a questão de que, em frente a esse tipo de situação, é muito importante que a gente faça o diagnóstico mais precoce, trate mais precoce, porque você consegue, às vezes, salvar a vida daquele doente. Então, foi uma moça de 17 anos, pediram para fazer um líquor, e essa moça apresentava uma mielite, uma síndrome de cone medular. A gente fez o líquor, investigou todas as causas de parasitose, causas virais, e o líquor era séptico com 120 células. Porém, ela apresentava um PCR positivo no sangue para dengue. Ela evoluiu muito bem. Vocês veem aqui já uma cicatriz, já em março, foi em fevereiro, em março apresentava cicatriz, em junho ela estava muito bem, você vê uma área hiperintensa na ressonância, porém, o que aconteceu aqui, a medula em junho, cervical limpíssima, em julho essa moça então me procura e com um quadro de vômitos incoercíveis. Foi investigado do ponto de vista clínico e foi tudo normal, só que o PCR para dengue, e era dengue 1, continuava positivo no sangue. Então, como os vômitos não melhoravam, eu pensei numa síndrome bulbar, e o que aconteceu foi que o líquor fez um novo líquor, voltou a ser inflamatório, e nessa síndrome bulbar, então, com esse quadro gravíssimo, foi tratada com corticoide, os sintomas regrediram, e aí a gente pôde fazer a imagem, e que o que a gente observa é uma mielite transversa importante, quer dizer, compromete mais de 3 segmentos medulares, uma lesão no bulbo, mesencéfalo, também na substância branca próxima ao ventrículo, e aqui, então, a gente vê a mielite transversa, mielite cervical e também torácica. Um quadro gravíssimo, e ela recuperou logo em seguida, e foi feito o pulso e depois imunossupressor. Então, são situações que a gente tem que prestar bastante atenção, e provavelmente o vírus da dengue, ele é uma situação que não é pós-infecciosa, é uma doença autoimune para-infecciosa. E por que para-infecciosa? Porque ela ainda se mantinha infectada pelo vírus da dengue quando desenvolveu o quadro, porém não no sistema nervoso. O vírus ele estava no sangue, desencadeando todo um processo, um gatilho de uma doença autoimune. Não a causa, não era uma mielite por ação do vírus, mas um gatilho de uma doença autoimune. Então, a gente deve prestar atenção nesses aspectos. E, em relação ao diagnóstico laboratorial, é fundamental que a gente faça o diagnóstico da infecção aguda, como também o Marcos comentou. E isso é fundamental, por quê? Porque a sensibilidade de cada teste vai depender do momento que for feito a coleta desse material. Então, nos primeiros 5 dias, a gente tem o RT-PCR, o antígeno S1, e a partir daí surge a IgM, que chega ao máximo em 10 a 14 dias, e com 3 meses, então, ela tende a desaparecer. O exame do líquor ele é fundamental, tanto para demonstrar o agente biológico, para excluir outras causas de infecção, demonstrar a reação inflamatória ou a dissociação proteína-citológica, se for o caso, o IgM específico e a produção intratecal de anticorpo, que também é uma prova que existe um neurotropismo viral naquela situação. Então, o líquor é um líquor, em geral, um perfil inflamatório viral ou até normal, uma pleocitose leve, com mais de 4 células, uma alteração de proteína também discreta e glicose normal. Ou então a dissociação proteína citológica, que seria a contagem de célula normal, com aumento de proteína, dependendo da situação, no caso, um Guillain-Barré. Esse aqui foi nós publicamos esse artigo, e aí estudamos exatamente a situação da mielite. A mielite tanto pode ser causada pelo vírus, a mielite viral, ou uma mielite transversa associada a uma doença autoimune.
E o que nós observamos, nós desenvolvemos um teste, que é o teste de avaliação da produção dentro do sistema nervoso intratecal de anticorpo contra o vírus IgG, que é uma prova de neurotropismo, e observamos que apenas os pacientes com mielite apresentavam uma produção intratecal que a gente considera maior que 1,5. Os pacientes com Guillain-Barré, que seria uma doença autoimune, não apresentavam essa produção intratecal, quer dizer, um dado a mais como um instrumento a favor do diagnóstico. A gente vai entender por que isso vai ser importante. Nesse outro estudo, o que nós fizemos? Usamos, para aumentar a acurácia desse diagnóstico, usamos de uma forma combinada técnicas moleculares e imunológicas. E verificamos que 19% dos pacientes com quadro neurológico de infecção viral e pós-infecciosa estavam associados à dengue. Tá? E aí vocês vão ver essas situações. Principal é encefalite. Então, encefalite viral. E o que nós encontramos? PCR positivo no líquor para dengue 3, IgM positivo no líquor, antidengue. Em 2 pacientes, nós encontramos apenas aquela produção intratecal de anticorpo, num caso de encefalite e num caso de neurite óptica. Isso quer dizer o seguinte, se a gente não tivesse feito essa análise, a gente não ia ter esse diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes o paciente apresenta sintoma prolongado quando já não tem mais IgM, quando já não tem mais o RT-PCR, mas a produção intratecal de IgG ela persiste por mais tempo. E aí a gente conseguiu esses 2 casos. Os demais apresentavam PCR positivo para dengue 2 no líquor, PCR para dengue, foi o caso que eu havia comentado, dengue 1, que seria o parainfeccioso, e um paciente com Guillain-Barré apresentava PCR positivo tanto no líquor como no soro para dengue 3. Então, a gente conseguiu, com o uso combinado de técnicas, tanto moleculares e imunológicas, fechar o diagnóstico de uma série de pacientes. Bom, para concluir, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? É a grande pergunta. Então, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a gente tem caso suspeito, provável e definido. Então, todo caso suspeito de arbovirose bem invasiva, seja dengue, zika, chikungunya, é um caso agudo de encefalite, mielite, encefalomielite, poliardiconeurite ou outra síndrome neurológica, central ou periférica. O que seria isso? Uma neurite óptica, uma meningoencefalite, enfim, na ausência de uma explicação clínica mais provável, quer dizer, uma infecção bacteriana, fúngica, uma doença esmelizante, e assim vai. Uma doença autoimune, sistêmica. Então, esse é um caso suspeito. Eu estou numa área endêmica, estou com o meu paciente, desenvolveu uma encefalite, desenvolveu uma mielite, é um caso suspeito. O caso provável é quando esse caso suspeito apresenta IgM, pelo método de ELISA, na primeira amostra de soro. E aí vocês vão perguntar, mas por que ele é provável? Porque muitas vezes o IgM persiste por mais meses, ou até mais de 3 meses, e você pode ter uma coincidência de ter tido um paciente com encefalite e a IgM ainda está positiva decorrente de uma outra infecção. Então, esse seria um caso provável, mas quando a IgM é no soro. Mas como é que a gente vai definir, então, um caso confirmado? Quando é que eu vou ter certeza que eu estou diante de um caso associado a dengue? Primeiro, detecção viral, que vai ser o nosso padrão ouro. Detecção viral através, principalmente, do RT-PCR ou antígenos no tecido sangue líquido ou qualquer outro líquido corporal. Então, se eu tenho um PCR positivo no líquido, o paciente surgiu um quadro neurológico, encefalite, mielite, está associado a dengue. Tá? Como aquele caso que eu havia contado, com PCR positivo no sangue. Um aumento de 4 vezes o título de anticorpo IgG entre amostras pareadas no soro no intervalo de 10 a 21 dias. IgM específica no líquido. Por quê? Porque a IgM ela tem uma especificidade de 97%. Então, isso a gente já provou isso, publicou. Então, ele está incorporado, esse dado que é muito importante. E a conversão sorológica para IgM, quer dizer, o paciente na fase aguda não apresentava IgM, e de repente, na fase de convalescência, ele passa a apresentar IgM reativa para dengue. Então, em relação às considerações finais,
O que eu gostaria de colocar é que, de fato, não existe um tratamento específico para complicação neurológica, as medidas são de suporte, a hidratação, no caso da doença neurológica, dependendo da condição, a manter as vias aéreas permeáveis, controle da pressão intracraniana e medidas de suporte para esse paciente, anticonvulsivantes, enfim. E o ideal realmente é o desenvolvimento da vacina, que ainda vai demorar um pouco para ter uma vacina em larga escala. Eu coloquei esses dois links para quem tiver interesse, foi uma entrevista que eu fiz recente sobre o risco de dengue, e esse também está no YouTube, é um trabalho sobre prevenção de complicações neurológicas da dengue, apresentado por uma aluna da medicina da Unirio, em que entra um detalhamento maior sobre os tanto medicamentos que podem ser feitos, e vacinas, enfim, os repelentes. Então, quem tiver interesse também tem essas duas possibilidades. Queria agradecer a todos a atenção, muito obrigado, ao Marcelo, Carolina e a todos que estão aqui participando da nossa live. Muito bom, muito legal. Carolina, está conseguindo ouvir bem? Oi, tava conseguindo ouvir sim. Vou compartilhar a tela aqui, vou te apresentar e vou compartilhar a tela aqui. Joia, Carolina, obrigado. Então, agora a gente vai ter a palestra do Dr. Marcelo Namen, tá? Ele é coordenador da UTI neurológica do Hospital de Emergência de Resende, tá? Ele é rotina e neurologista na unidade neurointensiva do Hospital Summer, da rede DOR São Luís, tá? Ele vai apresentar um caso clínico, tá? E eu vou... Oi, peraí. Vou tentar compartilhar agora aqui a tela. Uma coisa interessante, Carolina, que a gente, em 2004, se eu não me engano, eu era pós-graduando de iniciação científica de neurodengue, no Instituto Virtual na FRJ. Isso eu acho que foi em 2004. A gente tem 20 anos transcorridos e hoje a gente observa o colega médico na porta, não sabendo pensar em dengue, e pensando em dengue, ele não sabe fazer o tratamento adequado, básico, inicial, que salva vidas. A gente hoje continua vendo os nossos colegas presos na plaqueta, parecendo leigo, parecendo familiar, preso em quantidade de plaqueta e volume de plaquetas, e anos e anos que a gente bate, martela, fala sobre o assunto, e a gente continua vendo os mesmos erros, o paciente entrando, como a gente fala, quadrado para dentro do CTI, sem o mínimo de hidratação, sem o volume adequado de hidratação, que são medidas que salvam a vida na dengue. A gente vive um momento de muitos casos, vivemos até recentemente um momento de muitos casos, alguns deles foram parar no CTI, e o que a gente mais percebe é que ainda os nossos colegas estudam muito pouco a dengue. Uma coisa que eu sempre pergunto para os meus acadêmicos é o seguinte: você está se formando num país tropical, você está se formando sem saber fazer uma punção lombar, sem pensar no resultado do líquor, sem pensar numa doença infecciosa, isso me assusta ainda. Eu acho que essa é a chave, é a percepção fundamental do que a gente está fazendo aqui hoje, divulgar doenças que realmente estão por aí matando e a gente está tratando de maneira ineficaz. Vou apresentar um caso clínico, não é, doutora Amada? Não, eu concordo com você, eu acho que é muito importante esse trabalho, porque são tantos anos que a gente vem estudando, vem divulgando, e, de fato, ainda muitos desconhecem, né, que a dengue possa causar doença neurológica. Quanto mais fazer o diagnóstico, né? Então, Ainda hoje, quando eu falo a palavra neurodengue, eu escuto a pessoa se assustar como se assustava em 2004, ou seja, passou 20 anos e a gente continua arraigado de não aprender conceitos sobre doenças que estão aí a todo dia, 5, 6 milhões de pacientes. Então, assim, isso é motivo suficiente para a gente estar aqui martelando sobre o assunto.
Eu vou falar de um caso que nós atendemos na UTI do Hospital Summer, da Rede Dó aqui de Resende. É um caso de um paciente de 40 anos, sexo masculino, que a percepção que eu tenho é que ele leu aquele artigo da doutora Márcia, do doutor Marcos Freitas e da Cris. Eu acho que ele leu aquele artigo, porque ele teve toda aquela descrição, todo aquele cortejo sintomático que a gente viu nos artigos anteriores. Ele começou com sintomas de febre, sintomas de dengue, uma semana antes, com NS1 positivo. Deu entrada no pronto-socorro com afasia, redução do nível e conteúdo de consciência. Lembrando que nível de conteúdo, nível de consciência é o grau de consciência e o conteúdo é a forma do pensamento. Então, ele estava mais sonolento e as suas respostas eram extremamente inapropriadas. Com essa história de afasia e redução do nível de consciência, a primeira informação que eu recebi é que havia um delta-T de 4 horas e foi aberto o protocolo de AVC, contactado o Stroke Team. Na Rede Dó, a gente tem uma coisa que se chama linha de cuidados no paciente, que é toda a linha do paciente, da entrada do pronto-socorro até a saída ao ambulatório. A gente prende essa linha no paciente para que ele não se perda, para que não se perca, que não se perda nenhum dado importante do paciente nessa transição de pronto-socorro até a alta no ambulatório. Então, foi aberto o protocolo de AVC e contactado o Stroke Team. Na ocasião, a neurologista orientou a descer para tomografar crânio, fazer TC e anjo-TC de crânio, que é o nosso protocolo para o Stroke Team. Só que, assim que acabou a TC e anjo-TC normais, o paciente fez uma crise convulsiva e aí ele fez um status epilético. Ele fez crises convulsivas reentrantes. E essas crises convulsivas passaram de 5 minutos, passaram de 8 minutos convulsionando. Você passa o próximo, por favor, Carolina. E aí ele seguiu todo aquele cuidado para o paciente que apresenta o status convulsivo. Esse caso é um caso extremamente emblemático, principalmente para o estudante de medicina, para o recém-formado, para o interno, para o residente de neuro, porque esse é um caso que tem diagnóstico diferencial com AVC, tem o tratamento do status epilético, o paciente fez aquela linha de cuidado para status epiléticos, ele fez benzodiazepínico, 2 doses, foi dentalizado, não resolveu, ele manteve as convulsões, fez midazolam, propofol, teve que ser entubado, ele continuou convulsionando com dose alta de midazolam, dose apropriada de midazolam e propofol, e teve que ser submetido a coma barbitúrico. Como a gente tem uma UTI bem equipada, a gente conseguiu fazer monitorização eletroencefalográfica desse paciente. Por que da monitorização eletroencefalográfica? O paciente, após estar entubado, a gente perde o parâmetro neurológico. A gente perde o parâmetro, a gente não tem escala de Gladwell para isso, a gente está com um paciente entubado, a gente não sabe se o paciente está convulsionando ou não, porque ele está sob sedação. E aí, após a monitorização eletroencefalográfica, a gente começou a ver um padrão que era um padrão de supressão próprio do uso das medicações sedativas, só que mesmo assim ele fazia gatilhos de crise convulsiva generalizadas. Esses gatilhos, eles começaram devagar, foram ficando mais frequentes, e aí a gente teve que realmente induzir o coma barbitúrico. Você passa próximo, Carolina, por favor. Induzido o coma barbitúrico, o paciente fez um eletroencefalo já em supressão, já não apresentou nenhuma atividade ictal, já não estava mostrando nenhuma atividade convulsiva, e aí a gente procedeu o líquor desse paciente. Ele tinha tomografia normal, angiotomografia normal, o eletroencefalo já estava sem sinais de crise, já estava sedado, e aí a gente optou por fazer o líquor desse paciente pela história de NS1 positiva, a história de dengue há 7 dias, batendo muito clássico esse cortejo sintomático com o que a gente vê nos artigos. E aí realizamos a punção lombar, que é um exame. Existe uma máxima na neurologia que é: se você pensa no líquor, faça a punção lombar. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais no líquor, tem que pensar muito mais na punção lombar. É um exame que
tem uma resposta muito boa e auxilia demais o nosso tratamento. A gente percebeu que havia uma celularidade elevada, predomínio de linfócito, proteína também elevada, lactato elevado. A gente fez um painel de vírus, o painel de vírus, os vírus mais comuns que a gente pensa, em herpes, Epstein-Barr, todos negativos. Pode passar, Carol, por favor? E no painel de meningite arbovírus, a gente teve o padrão ouro, que é o PCR positivo para dengue. E aí, nisso, a gente passou a ter um paciente com status convulsivo causado por dengue, um quadro de crise convulsiva reentrante causado por dengue, um rebaixamento do nível de consciência extremamente importante, um paciente extremamente grave, permaneceu entubado, precisou que a gente fizesse todas as medidas neuroprotetoras para o doente neurocrítico, lembrando que todas essas medidas elas são feitas em conjunto, é com respirador, é com a dose adequada de anticonvulsivante, é com o trabalho do neurocheque, que é aquela avaliação a cada 15, 20 minutos do paciente pela equipe de intensivista, pela fisioterapia. Passa para mim, por favor, Carol. Sabemos também que a patogenia ela é associada a fatores virais e fatores do hospedeiro, e um paciente com crise convulsiva reentrante grave, que precisou chegar ao coma barbitúrico, deixou a nossa equipe extremamente intrigada, e aí a gente foi para os livros, fomos para a pesquisa, vamos tentar entender o que a gente pode fazer de diferente para esse paciente sair, e aí a gente conseguiu encontrar, eu acho que a gente leu dezenas de artigos, todos ainda muito ambíguos, tudo muito incipiente, mas a gente conseguiu um artigo que aqueceu o nosso coração em relação ao tratamento, que foi um artigo indiano falando da possibilidade do uso de imunoglobulina. E aí sentamos com a equipe, apesar de ser uma medida não primeira linha, apesar de ser uma medida não de livro, não é o padrão ouro, mas diante de um paciente que ainda apresentava movimentos clônicos, apresentava eletroencefalo gatilhando atividade ictal, a gente pensando na possibilidade de não só a patogenia, não só ser a ação direta do vírus, quer que o vírus entre diretamente ou que ele entre através de um Troia, a resposta do hospedeiro também causando uma lesão para esse paciente. Então, a gente decidiu fazer imunoglobulina intravenosa para esse paciente, fizemos dose plena e mantivemos todo o suporte neurológico e todo o suporte para o paciente de dengue. O paciente de dengue, ele tem que ter aquela observação rigorosa em relação ao hematócrito. Plaqueta é importante, mas o mais importante é a hemoconcentração, é o hematócrito, é a recepção, é receber o volume adequado, é ter um balanço hídrico adequado. Lembrando que o paciente com status epilético, ele precisa de repouso do polo cefálico, ele não tem que ter tanta mobilização do polo cefálico, posição neutra com a cabeça. Pode passar, Carolina, por favor. E aí, só mais isso. E aí, diante de todo esse tratamento que a gente fez, que veio certinho lá da porta, lá da pessoa que contactou a unidade neurológica para que a gente conseguisse ver, fizemos esse tratamento dentro de unidade de terapia intensiva, conseguimos tratar o status epilético, monitorização intraoperatória, monitorização por eletroencefalograma, a gente conseguiu o desfecho mais importante que a gente procura no nosso meio, que é o paciente, depois de 10 dias de CTI, sair andando do hospital, dando tchauzinho para a nossa equipe. Então, assim, é uma recompensa muito boa, uma recompensa muito bela, é o que a gente procura quando a gente faz a medicina baseada em evidências e quando a gente segue os guidelines de maneira correta. Obrigado. Então, Marcelo, parabéns pelo caso, excepcional, né? Uma situação gravíssima, e são daquelas situações que todos nós, como médicos, nos vemos muitas vezes frente, e que o paciente está em risco, né? Você está vendo um paciente grave, com crise convulsiva subentrantes, no CTI, então eu acho que é super louvável
essa busca por uma alternativa, embora existam trials sobre imunoglobulina na encefalite viral, mas eu acho que é como o caso que eu apresentei também, o paciente eu não tinha ainda imagem, mas já pela clínica, vou fazer pulso líquido-inflamatório. Então, são dessas situações que a gente salva uma vida, né? E, e realmente, no caso, nesse caso que você apresentou, não é que fosse uma encefalite branda, né? Uma alteração de consciência transitória, não, era uma situação muito grave no paciente CTI, já com várias complicações. A Então, gente, como trabalha dentro do CTI, a tendência é que a gente realmente pegue pacientes graves, mas esse chegou com nível de gravidade e velocidade de enfermidade foi tão eu extrema. É interessante, era uma encefalite viral, né? Foi uma encefalite viral, sem dúvida alguma, que melhorou com a imunoglobulina. Eu acho que pena que você não fez a sorotipagem, né? Para ver qual era, se era 2, se era 3, enfim, qual era o sorotipo. Mas, de qualquer jeito, eu acho que vale um relato da sua experiência, Marcelo, porque ela é muito rica, tá? É uma experiência que pode ser que outro colega esteja diante de uma situação grave como essa, as suas justificativas, olha, peguei esse artigo, tinha um caso semelhante, então acho que é uma experiência que precisa ser compartilhada entre os colegas, viu? Realmente não tem dúvida, você não pode dizer, ah, não, isso não era dengue, não. Não, tem o PCR positivo no líquido, ele entra num critério de dengue definida, né, de encefalite, quadro neurológico associado a dengue definida, já com a presença do antígeno, já levaria a esse diagnóstico, e ainda mais com PCR positivo no líquido. O líquido era inflamatório, quer dizer, de uma encefalite viral clássica, era um quadro clássico de encefalite viral, né? Com alteração da consciência, crises focais, enfim. Então, eu acho que vale um relato, porque é uma experiência muito rica que você está nos trazendo aqui. A Carolina volta ao comando. Quer fazer algum comentário, Carolina? Só uma coisa, Carol, é interessante que esses casos mais angustiantes, a gente tem toda uma equipe, né? Então, assim, o Marco está com a gente, o Henrique, a Juliana, então, assim, são casos extremamente angustiantes, e aí a gente põe todo mundo em volta do seu computador e vamos abrir o UpToDate e vamos ver o que aconteceu aí no mundo para que a gente consiga trazer esse paciente de volta. Então, assim, esse suporte multidisciplinar, de multiespecialidades, ele é muito importante para a gente, essa discussão é muito importante. Com certeza. Esse é outro aspecto interessante, Marcelo, que eu também vivenciei nesse outro caso, quando o paciente estava com vômitos incoercíveis, um PCR positivo no sangue, eu falei, vamos fazer uma punção lombar. Não tem imagem, então vou fazer punção lombar. E se a equipe não tivesse, que o paciente estava internado no Gafré, e a equipe do professor Mota não tivesse, olha, tá bom, vamos fazer. Você falou, não, Acreditado, né? Não eles tivesse acreditaram, eu acreditado. falei, isso é uma síndrome bulbar, tem uma lesão no bulbo. E eles acreditaram, mas poderiam também falar, não, não tem nada a ver com o que você está falando, o paciente está com vômito, está com dengue, normal, né? Vômito coercivo. Então, assim, são experiências muito, muito importantes que a gente tem, mas que certamente a tomada de decisão não pode ser só você, tem que ser a equipe junto e raciocinando em grupo, né? Vamos fazer isso. Convenceu, então vamos embora, agora vamos para frente, né? Muito boa essa posição. Interessante que recentemente a gente teve uma encefalite por herpes num colega nosso de trabalho e assim a radiologista que me ligou, olha, dá uma atenção nesse paciente que eu acho que é herpes. Chegamos lá, o paciente já estava desorientado, era uma cefaleia que iniciou há 24 horas antes, o paciente já estava desorientado, a gente desceu, corremos para fazer a medicação antiviral, um paciente profissional liberal, dentista, está aí na vida normal hoje em dia. Então, E, Marco, gostaria de fazer algum comentário como infectologista, sua Sim, experiência? professora Márcia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no encontro de vocês e motivo especial do convite do Marcelo, né? É um colega de trabalho que eu admiro e estimo muito e
como ele mesmo mencionou, acho que um dos pontos que acho que é importante a gente destacar aqui é na abordagem desses pacientes neurocríticos, né? Pensando em neuroinfecção, é a abordagem multidisciplinar que ele mencionou, que eu acho que isso é extremamente relevante. Eu, como infectologista, participando da equipe que ele mencionou, o doutor Henrique, a doutora Juliana, a doutora Júlia, o Marcelo, a doutora Renata, outra colega neurologista, é uma oportunidade de pensarmos juntos nas intervenções, mesmo que fuja o que a gente tem de evidências, né? Até eu e o Marcelo discutimos isso muito depois desse caso, em que quando ele me ligou desesperado, e nós discutimos, fomos ler os artigos, né? Era relatos de casos, série de casos, aí você vai buscar evidências mais robustas, né? Até acho importante até mencionar que o único guideline que nós temos de arbovirose para manejo clínico publicado foi, aliás, um documento muito bom de 2022 da OPAS, em que é exatamente um dos pontos que se discute são essas medidas de suporte para dengue complicada, ele não fala especificamente de neurodengue, mas dengue grave, que quando se discute o nível de evidência para imunoglobulina em dengue grave, o próprio grupo, né, que usou a estratégia GRADES e estratégia PICO, né, para analisar o uso de imunoglobulina em dengue grave, o nível de evidência é baixo, não é uma recomendação desse grupo, da OPAS, ele cita apenas 3 ensaios clínicos randomizados que não eram de encefalite viral e era apenas dengue grave, com um N pequeno, dá os 108 casos, juntando os 3 RCTs, e com nenhum impacto na mortalidade, o próprio guideline ele desaconselha o uso, mas também coloca que é uma situação que não é indicado rotineiramente, mas em situações de maior gravidade pode ser avaliado, né, o uso da imunoglobulina. Ou seja, se nós vamos buscar na literatura evidências robustas, a gente tem poucas. Por quê? Porque certamente a gente tem muito pouco estudo com arbovirose de um modo geral, né? Eu acho que nós aqui na América do Sul, com essa carga de doença como nós discutimos, a senhora mesmo mencionou, e eu também tentei trazer isso para a discussão, nós temos um manancial muito grande para pesquisa nessa área. Eu acho que nós precisamos de mais ensaios clínicos randomizados, né, para a gente poder criar evidências mais robustas. Eu acho que esse caso, que é um relato de caso, mas que chama atenção para a urgência de desenvolvimento desse tipo de pesquisa, particularmente com a arbovirose. Eu acho que o Brasil tem um potencial enorme para a gente desenvolver. E outros 2 pontos que eu só queria mencionar para encerrar minha fala, sobre diagnóstico especificamente de arboviroses, né? Me chamou muita atenção o caso que a senhora apresentou da persistência da viremia prolongada de dengue 1 daquele paciente, né? Que é uma coisa que a gente não espera habitualmente. A gente sabe que classicamente a viremia das arboviroses, dengue em particular, ela tende a ser curta, né? Principalmente infecção secundária, né? Que geralmente essa viremia é mais curta. Me chamou muita atenção, achei muito interessante essa perspectiva de identificação de casos com detecção de PCR por períodos mais prolongados, né? E E só para... só para comentar esse aspecto, que eu acho Uhum, que vale a pena, isso não é habitual, até para que as pessoas sim, aqui não pensem que isso é comum. Não é comum. E aí eu lembro que a gente fez, eu mandei para 2 laboratórios de referência da UFRJ, inclusive foi sequenciado, e, e, e eu fiz esse controle, exatamente porque, como esse paciente apresentou essa dengue, eu pedi para acompanhar. Eu falei, deixa eu acompanhar esse paciente, ele não era, só me pediram um livro. Depois eu passei a acompanhar, e aí passei a fazer a coleta de sangue, porque eu falei, a qualquer hora isso aqui pode dar vai acontecer alguma coisa. Eu já estava assim, com o pé atrás, embora ela estivesse melhorando clinicamente, mas eu ficava aí, eu discutia com colegas, ninguém nunca viu isso. Uma atribuição pode ter sido como fizeram corticoide para essa moça, primeiro pulso, uhum, depois fizeram corticoide oral, uma imunossupressão violenta com corticoide por 3 meses. Então, quando eu peguei o paciente, ele já estava no desmame do corticoide, já estava tentando fazer o desmame. Pode ser que essa imunossupressão violenta tenha facilitado a persistência do vírus por mais tempo, né? Porque não é uma situação habitual. Mas sim, sem essa sombra de dúvida. observação é muito importante. A gente identifica isso mais em pacientes imunossuprimidos, em várias infecções virais, inclusive em arbovírus, né? Essa viremia prolongada. Essa era a minha curiosidade desse caso, se tinha algum Não, com substrato de certeza. imunossupressão. Foi uma boa observação e lembrar que isso não é o habitual. O habitual é que isso Sim,
fique só 5 dias e desregrida, porque certamente a paciente tinha possivelmente, a imunossupressão induzida pelo corticoide, né? E um outro aspecto interessante que eu gostaria de comentar sobre essa fala é o seguinte: se a gente imaginar que já tiveram 6 milhões de casos esse ano, né? Eu vi até 14 de junho, quer dizer, tinha menos, mas tudo bem, hoje já É, tem 6 milhões. é, o- E 1 a 20% desenvolvem doença neurológica, fora os que não têm sintomas. Quer dizer, esses são casos sintomáticos, que corresponde a 20% dos casos. Então, desses casos, 1 a 20% teriam doença neurológica. Então, de fato, a gente não deveriam ter muitas situações de análise, como você colocou, não só do trial, de uso de medicamentos, mas também de casuísticas, sim, né? Por acaso, eu peguei um trabalho da Bahia, do sul da Bahia, fiquei toda feliz, entre aspas, né? Mas por quê? Eles colocavam a principal causa de encefalite no sul da Bahia foi chikungunya. Então, eles investigaram isso, e eu acho que deveria ter muito mais casuística no Brasil, em todo o Brasil, relatando: olha, a gente teve tantos casos de dengue neurológica, tantos casos, e a gente não escuta isso. Então, mostra que a gente não está fazendo esse diagnóstico, né? De com fato. certeza. E eu só queria complementar é, é, na sua fala em relação ao primeiro desafio diagnóstico das arboviroses, porque temos que levar em conta que a gente usa teste point of care, que é imunocromatográfico, seja para detecção de NS1, seja para imunoglobulina IgM. E isso a gente sabe que não são métodos validados, a gente teria que usar o método ELISA. É, o volume de casos durante a epidemia, muitas das vezes, só fica com esse tipo de diagnóstico. O Ministério da Saúde não aceita como critério laboratorial para encerramento de caso. Você precisa fazer pelo método ELISA, que a maior parte das unidades de saúde, ou mesmo municípios, não tem acesso ao método ELISA. E temos um segundo desafio. A gente tem, no contexto de infecção secundária, a gente sabe que a cinética, tanto de antígeno NS1 quanto de anticorpos IgM, ela é totalmente diferente e a detecção pelos métodos diagnósticos, ela é bastante comprometida. A taxa de falso negativo de NS1 e de imunoglobulina IgM é extremamente elevada, ou seja, eu estou numa epidemia, estou com um caso com febre, cefaleia, mialgia, e os testes você faz NS1 na fase virêmica, faz o IgM na fase pós uma semana de evolução e o teste é negativo. E muitas das vezes você deixa de fazer um diagnóstico laboratorial de dengue. Agora, só complementando, lembrando que o próprio Ministério da Saúde, o caso confirmado, não basta ter IgM no sangue, né? Então, Sim, se você está com a suspeita do caso, você teria que fazer o exame do líquor, porque a IgM, ela exato. fecha o diagnóstico no líquor e não no sangue, que aí realmente a especificidade é muito alta. E o PCR, né, que faz parte do Uhum. critério, não o antígeno S1. Então, no caso neurológico, diante dessa suspeita, eu estou com um caso, quer dizer, não é uma triagem, é um pouco diferente quando a gente fala em triagem, né? Mas o raciocínio tem que ser um pouquinho diferente no sentido de: eu estou com um caso de encefalite e eu tenho que investigar essa encefalite. Eu não estou com um caso de dengue, né? Então, eu acho que o raciocínio ele passa, não é a triagem da dengue que vai me levar ao diagnóstico de neurodengue, mas é o caso neurológico que vai dentro do meu screening diagnóstico, no caso de Guillain-Barré, eu devo investigar dengue. E aí eu tenho que investigar com líquor, com PCR. Então, um pouco, o raciocínio nosso teria que ser um pouco diferente na questão da neurodengue, né? Então, todo caso suspeito de encefalite, mas aí o paciente já está com um quadro de encefalite, já está com um quadro de mielite. E aí, necessariamente, você vai fazer uma investigação mais aprofundada, não é uma triagem. A triagem é importante, né, isso que você está colocando, mas na neurodengue você teria que raciocinar primeiro o neuro e aí no diagnóstico diferencial. Isso vou dizer, Marcos, é um grande desafio, né? Sim. Sem dúvida alguma, entra na questão do ensino, da educação médica, né? Que a gente passe a raciocinar e coloque lá: diagnóstico diferencial de encefalite viral, dengue.
né? Com certeza. E a gente que trabalha no serviço público, no SUS, né, o desafio também é acesso a esses métodos diagnósticos que não são tão simples. Nós dispomos do método de diagnóstico de Zika, dengue e chikungunya, que é o método ZDC, que é feito através do LACEN, que muitas das vezes é a nossa referência para envio do material. Mas nem sempre a gente consegue essa facilidade, seja da coleta do líquor no momento apropriado, ou o diagnóstico, né, sendo suspeito e a coleta adequada do líquor para realizar o diagnóstico. E muitas das vezes não se pensa nisso, né? Então, uma das coisas que Esse a é um gente grande discute problema. muito é pensar em E, arboviroses neuroinvasivas, que boa parte dos colegas não pensa nessa possibilidade, pensa em herpes vírus como a principal hipótese e muitas das vezes interrompe a investigação aí. E o próprio LACEN, isso é uma coisa que até é um desafio para a gente que faz o fluxo de investigação. A gente tem o método PCR multiplex, que é disponibilizado pelo LACEN do Estado do Rio para identificação de vírus, bactérias e criptococcus neoformans no líquor, mas você tem que também pedir na mesma amostra o ZDC no líquor, que é o PCR de Zika, dengue e chikungunya. Então você tem que ter amostra em quantidade suficiente, você tem que lembrar desse diagnóstico diferencial, você tem que solicitar esse painel completo. E precisa ter essa discussão em parceria do neurologista com o infectologista para a gente pensar junto nessas possibilidades diagnósticas que muitas vezes escapa do pensamento dos colegas, né? verdade, verdade. Eu acho que é esse, mas eu acho que uma coisa boa que você coloca é que o LACEN já disponibiliza o teste, né? E Uhum. isso já é muito bom, é, que o LACEN tenha todos os painéis que a gente pode ter acesso, né, em hospital público. É isso, gente. Carolina, muito obrigado, Marcos. Acho que foi muito bom estar com vocês hoje aqui. Não sei se Carolina quer encerrar. Aí, seria bom. É, não, Ah, na verdade tem, eu acho que a gente não tem mais tempo, né? Mas tem uma pergunta, não sei se daria tempo. pode ser uma pergunta? Pode ser. O José Vidal fez a pergunta, doutora Márcia, já viu algum caso de encefalite autoimune ou MOGAD relacionado à dengue? Dentre os casos que a gente tem acompanhado, não. Nós não temos tido nenhum caso de lugar de encefalite autoimune. A gente vê mais a encefalite viral. Como eu mostrei ali naquele último revisão que a gente fez, que eram casos realmente de encefalite viral, que é a principal complicação e talvez a principal causa de encefalite em áreas endêmicas é a dengue, né? Então, a encefalite autoimune a gente não vê. A gente vê mais a mielite autoimune, a mielite transversa, o Guillain-Barré também a gente teve casos, mas do resto, não. Acho que essas são situações ainda mais difíceis de diagnóstico e mais raras, né? Eu retorno ao José Vidal se ele já viu algum caso, se ele já teve algum caso. Ele poderia Eh, responder? oi, Marcela, boa noite a José, todos. boa Tudo bom? noite. Nosso infectologista de São Paulo aí. Não, a curiosidade era porque recentemente a gente tem tido dois casos do Emílio Rivas, um paciente com uma encefalite límbica seguida de uma encefalomielite, né? E o segundo, um paciente com ADEM, e nos dois houve identificação de autoanticorpos, né? No primeiro está por se especificar qual, mas tem já um pré-resultado positivo para autoanticorpo, e o segundo foi um MOGAD confirmado. Mas eles têm. Como foi confirmada a dengue neurológica nesses casos? Tem PCR no Os, líquido? sim, tiveram uma IgG, porque os pacientes chegaram, o primeiro chegou 3 semanas depois do quadro, e o segundo chegou começou sintoma neurológico no D4. O segundo teve uma IgM no líquor, né, PCRs negativas, né, e confirmação sorológica INS1.
né? Mas o quadro clínico, ressonância e líquor compatíveis com uma infecção límbica no primeiro, e no segundo foi um ADEN na terceira semana também. Não esperávamos encontrar o vírus, inclusive fez metagenômica, não Então, teve... olha só, José Vidal, nós não temos visto casos, sim, mas embora na literatura tenha já relatos, inclusive de encefalite límbica associada à dengue. Eu já li alguma coisa, então acho que vale a pena também uma documentação, porque é uma situação, principalmente a encefalite límbica, né? Ela é uma situação bem incomum. Agora, a Sim, gente tem sim, umas situações, a parkinsonismo, que são situações incomuns, mas porque tem lesão talâmica, e aí você pode ter uma encefalite caprichosa, vamos dizer assim, né? Porque sim, ela tem um tropismo para uma área específica do tecido cerebral. E isso é relatado, tem relatos na literatura, e tanto do ADEM já é bem conhecido, né? A gente teve casos de neuromielite óptica e vivenciei algumas situações, e de doença do espectro da neuromielite óptica, mas do ADEM é sim. mais de literatura. E a dificuldade realmente de conseguir os anticorpos, né? Que a gente teve que Nível recorrer a público, outros eu acho parceiros, que né? não Mas, tem. A nível público, eu sim, tenho a impressão que você não vai conseguir. E esse é um é, problema. Esse que sim, eu diria que é um problema maior no diagnóstico, sim. porque dessa paciente que eu falei da doença do espectro, a gente tinha que fazer aquaporine, e isso tudo não tem na rede pública, mas a gente conseguiu através de pesquisa, né? Então, Marciano, no contexto de dengue, ADEN, na terceira, quarta semana, porque alguns começam mesmo nos primeiros dias, né? Mas quando o paciente já chega algumas semanas depois, eh, o que você espera encontrar no líquor em relação a IgM e IgG na terceira, quarta semana de infecção por dengue? eu talvez possa responder essa pergunta, porque a gente tem bastante experiência com GM no líquor. A GM, ela se mantém por uns 3 meses no líquor. A IgG, ela não tem importância nenhuma, tá? Você detectar a IgG no líquor, porque é uma proteína pequena, que ela atravessa a barreira hematoencefálica, então a Uhum. detecção do anticorpo total no líquor não tem importância. O que você precisa é determinar se aquele IgG que você encontrou é de produção local. E aí é aquilo que eu mostrei, que é a produção intratecal de IgG. É saber se aquela IgG que veio do sangue, porque a maior parte das proteínas que a gente tem no sangue, 80% vem do líquido, vem do sangue. Então, a IgG ela vem facilmente, tá? Então, se o paciente teve dengue em algum momento da vida dele, ele vai ter aquela cicatriz ali e aí aquilo migra. Então, não fecha seu diagnóstico só IgG no líquido, nem precisa fazer. O que você precisa fazer, se você já não tem mais IgM, é tentar o que eu mostrei ali, é tentar fazer a produção intratecal de IgG. Como é que a gente avalia isso? A gente avalia comparando a IgG do líquido e do sangue, avaliando a barreira hematolicólica, e a gente faz um índice. E a partir desse índice, que já é padronizado para uma série de infecções, aí sim que você pode definir. Tem produção intratecal? É a sua, vamos dizer assim, a sua última esperança de fazer o diagnóstico. É a avaliação da produção intratecal de IgG. Porque E IgG é só interessante, não faz e é, diagnóstico. e é interessante o método de Perfeito. coleta do líquor. É muito importante que a gente faça a coleta do líquor e a coleta sérica para acompanhar isso, para realizar o exame. A gente vê líquor chegando sem o exame sérico, sem a coleta do sangue. Isso é muito importante. A chave é o índice de IgG, e esse caso de encefalite límbica é um caso para publicar por dengue, porque não é o local de tropismo mais comum, né? Ali é caminho de herpes. Agora, Sim, deixa eu te falar, não seria índice de GG. O índice de GG seria. Ah, O índice índice de de IgG, GG desculpa. porque tem uma diferença,
que é o índice GG, ele vai dizer se tem uma produção intratecal de GG total. O índice de anticorpo específico, ele vai dizer se tem uma produção intratecal de anticorpo contra o vírus da dengue. Então, há uma diferença de um para o outro. E nesse caso, o que você precisa, porque o índice GG total vai dizer, tem uma inflamação, tem uma produção intratecal de GG total, mas isso aí não fecha um diagnóstico. Então, você precisa ter um elemento que te diga, ó, isso está associado à dengue. E aí, realmente, teria que ser, se você perdeu a chance da IgM, se a IgM foi negativo, PCR foi negativo, mas você tem quase certeza que aquilo ali é causado pela dengue, teria que fazer a avaliação do índice de anticorpo específico, que é um índice de GG específico. Né? Muito obrigado. Então... Bom, é isso. Eu acho que foi bastante proveitoso, né, esse nosso encontro aqui. Eu acho que foi interessante. Teve uma média ali de 37 pessoas, 37 pessoas assistindo, né? E a gente está fazendo a gravação, a gente vai deixar em alguma plataforma, não sei ainda onde, né, doutora Márcia? Mas a gente vai divulgar Não, essa a gravação depois. plataforma é da BN, a própria BN, a gente vai Sim. deixar na plataforma da ABN ANERJ, a Regional do Estado do Rio. Certo. Então, vamos finalizar, agradecer a todos pelas apresentações, acho que foi uma noite bastante produtiva, e agradecer ao José Vidal pelas suas perguntas, e a todos aqui presentes, e desejar uma boa semana, e como a Carolina colocou, a palestra vai estar à disposição no site da ABN-RJ. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigado, Boa noite a boa noite, todos. excelente Obrigada. tudo. Obrigado. Boa Obrigado, noite. boa noite.